turma, tudo bem com vocês? Estamos hoje para fazer a nossa última aula, que vai ser o tema de prevenção a incêndio. É uma aula que a gente vai falar bastante sobre os aspectos legais do conteúdo com relação a incêndio, quais são a prevenção que a gente tem que fazer para evitar que o incêndio ocorra, como que é feito o fogo, a teoria do fogo, como que ele surge, o porquê que ocorre. Quais são os pontos críticos de temperatura? Quais são os meios de propagação que o fogo que possa ocorrer, certo? A gente vai ver um pouco sobre isso no nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então hoje a nossa aula é sobre prevenção a incêndio. Bom, quais são os aspectos legais? A prevenção com relação a incêndio, ela também é regida por normas, tá? Por exemplo, a norma regulamentadora no NR23, ela fala de proteção contra incêndio. Tem uma lei estadual aqui do estado, que é a 4.335, que é o Código de Segurança de Combate a Incêndio, Pânico e outros riscos no âmbito do estado, do nosso estado, que é o Mato Grosso do Sul. Tem a norma técnica 17 de 2016, que é para brigada de incêndio. A norma da NBR 14.276 de 2006, que é também para brigada de incêndio, quais são os requisitos que devem ser feitos, certo? Então a gente tem os aspectos legais, que são as normas que regem com relação à parte de incêndio da pessoal da brigada. Bom, agora a gente vai ver um pouco do meio da prevenção. Quais são os objetivos com relação à prevenção? É proteger a vida dos ocupantes de qualquer edificação ou área que está ocorrendo um determinado incêndio, ou seja, para riscos de incêndio naquele ambiente. Dificultar a propagação desse incêndio, sempre reduzindo ao máximo o dano, certo, com relação a patrimônios, o meio ambiente, dentre outros, mas é sempre dificultar essa propagação do incêndio. Proporcionar meios de controle à extinção desse risco, dar boas condições para a operação do corpo de bombeiro na atuação quando ocorre o incêndio e proporcionar, no caso, a continuidade de serviços e edificações para áreas de risco. Então, esses são o objetivo da prevenção do combate ao incêndio. Bom, a gente vai ver agora um pouco da teoria do fogo, ou seja, o efetivo controle da extinção do incêndio ele requer um entendimento da natureza física e química do fogo, como que ele surge e quais são as características de meio de propagação que possa ocorrer com relação ao fogo. Então, o fogo nada mais é do que uma reação química de oxidação, que é o desprendimento de luz, calor, fumaça e os gases, ou seja, toda essa reação de oxidação ela é denominada de combustão. E o que é um incêndio? É todo fogo que não é controlado pelo homem e que tem a tendência de alastrar e destruir. Então o incêndio já é proporções maiores. O que é o princípio de incêndio? O princípio é aquele incêndio em mínimas proporções, ou seja, que pode ser facilmente extinto. Quando você tem essa facilidade para extinguir o fogo, você tem um princípio de incêndio. A gente tem também na parte da teoria do fogo, como que surge o fogo, que é o chamado triângulo do fogo. Nada mais é do que a união de 3 ou 4 elementos, para efeito didático, tá? Que são calor, combustível e o comburente. O comburente é o oxigênio presente na atmosfera terrestre, tá? Então, a união desses 3 tipos de elementos, ele forma o fogo. Por isso que é chamado de triângulo do fogo. Bom, a gente vai falar um pouco dos combustíveis. O que é o combustível? É toda substância que é capaz de queimar e alimentar a combustão. E ela é dividida em 3 estados, que é o estado líquido, sólido e o gasoso. Os combustíveis sólidos, eles são aqueles combustíveis que transformam-se em gases e vapores, quando reagem com oxigênio. Alguns exemplos: madeira, papel, plástico, cobertor, cotina, ou seja, todo aquele material sólido que são considerados como combustíveis sólidos. Temos os combustíveis líquidos, ou seja, os combustíveis líquidos, eles assumem a forma do recipiente ao qual ele está inserido e normalmente os combustíveis inflamáveis, eles são muito mais leves do que a água, então eles ficam na superfície sempre queimando.
E tem algumas propriedades físicas que dificultam a extinção do fogo. Então, os combustíveis líquidos eles têm um fator de perigo maior do que os combustíveis sólidos. Outra propriedade dos combustíveis líquidos é considerada a sua volatilidade, que é uma propriedade muito importante, que é a capacidade desse líquido liberar vapores, ou seja, passar para o estado gasoso. E ele é muito importante porque quanto maior essa facilidade, maior a propensão de explosão naquele ambiente. Temos alguns exemplos: tinta, gasolina, álcool, dentre outros tipos de materiais líquidos. Temos também os combustíveis gasosos, ou seja, os combustíveis gasosos, eles são aquele que ocupa todo o recipiente a qual ele está inserido, tá? Ele não tem uma forma física pré-definida. E temos os exemplos: gás de cozinha, gás natural veicular, e todos eles têm risco de explosão. Então, foi um dos combustíveis considerados os mais perigosos. O outro elemento, além do combustível, na parte da teoria do fogo, no nosso tetraedro, do nosso triângulo do fogo, é o comburente. O que é o comburente? É um elemento que possibilita a vida das chamas e vai intensificar a combustão, e vai intensificar a propagação do fogo. E o mais comum do que tem na nossa atmosfera hoje é o oxigênio. Então, o oxigênio é um dos elementos é um dos elementos que faz a propagação do fogo, que surge o fogo. E temos o calor, que o calor é uma forma de energia, certo? Que ele vai elevar a temperatura daquele material, daquele ambiente, que é gerada na transformação de outra energia através do processo físico e químico. Então, tendo esses três elementos, a gente pode considerar o surgimento do fogo e, dependendo do local ou do material que está sendo queimado, pode alastrar e gerar um incêndio. Então, a teoria do fogo é isso. Para ter o fogo, precisamos de três elementos: calor, comburente e o combustível. Bom, o calor ele pode ser gerado de várias formas, tá? Tanto como energia química, que é a quantidade de calor gerado pelo processo de combustão, energia elétrica, energia mecânica, energia nuclear, que pode ter também, com alguns exemplos, são faíscas, curtos-circuitos, dentre outros. Ou seja, o calor pode ser gerado de diversas formas. E temos a reação em cadeia, que é todos esses elementos juntos formam uma reação que faz o surgimento do fogo, que acaba tendo essa proporção de alastramento que pode ocorrer no incêndio, que a reação a mistura de todos esses elementos. Tá. O ponto de fulgor, ou chamado de ponto de inflamação, é a menor temperatura na qual o combustível libera o vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável. Esse é o ponto de fulgor. Temos também o ponto de combustão, que é a temperatura intermediária entre o ponto de fulgor e o ponto de combustão daquele material. E temos o ponto de ignição, que é a temperatura mínima que ocorre uma combustão independente se tem uma chama ou uma faísca, ou seja, é aquela temperatura que vai ocorrer o princípio de incêndio, independente se teve uma ação externa, tá? A gente tem aqui alguns exemplos desse tipo de alguns materiais, que é o ponto de fulgor, combustão e ignição, e as temperaturas que ocorrem esse tipo de ponto crítico. Bom, a gente falou um pouquinho sobre o triângulo do fogo, como que surge o fogo, certo? Agora a gente vai falar um pouco da propagação desse fogo. Quais são os meios que esse fogo se propaga no ambiente? Ele pode ser classificado em três tipos, que é a condução, convecção e a irradiação, certo? A irradiação, que é um meio de propagação do fogo, é a transmissão do calor através de ondas de energias caloríficas que se deslocam através do espaço. Ou seja, também que determina é a proximidade desse material ou não. O material mais próximo daquele ponto onde está tendo um princípio de incêndio propriamente dito, por meio da irradiação, ela pode começar a ter também um princípio de incêndio, dependendo, claro, da proximidade desse material.
Já a condução é a transmissão de calor que ocorre a uma fonte através de um corpo. Por exemplo, se a gente pegar uma barra de ferro, aquecer uma ponta da barra de ferro e na outra ponta ficar segurando, através da condução, esse material vai queimar, vai esquentar, certo? Em uma ponta, vai conduzir a energia para a outra ponta, a ponto de queimar a sua mão, certo? Então, através da condução, é um meio de propagação do fogo, de materiais que podem conduzir esse fogo. Então, é chamado de condução. Certo? Aqui a gente tem um exemplo. E a convecção, a gente é o outro meio de propagação do fogo, ou seja, quando o ar aquecido ele se expande e tende a subir para alturas mais altas daquele ambiente. Exemplo, quando ocorre um incêndio em edifício. Quando ocorre um incêndio em edifício, a fumaça ela tende a se propagar para cima. E com ela se propagando para cima, que é o ponto de calor, as temperaturas mais baixas elas acabam indo para o andar de baixo, certo? Então, os incêndios em edifícios sempre para cima, que é chamada de propagação por convecção. Aqui está um exemplo, certo, da propagação dos gases e o sentido da fumaça. E os 3 tipos de propagação do fogo, que é a convecção, a condução e a irradiação. Bom, os incêndios, eles são definidos por classe, ou seja, eles são classificados de acordo com o material que está sendo queimado naquele momento, tá? E essa classificação ela é feita para determinar qual que é o agente extintor mais adequado para apagar esse princípio, certo? E mais indicado para apagar o princípio de incêndio ou eliminar o incêndio propriamente dito. A classificação ela foi elaborada pela NFPA, que é a Associação Nacional de Proteção, e também foi adotada pela IFIESTA, que é a Associação Nacional para o Treinamento dos Bombeiros, tá? E somente com o conhecimento da natureza do material a gente vai achar o meio mais apropriado para extinguir esse incêndio. Bom, as classes de incêndio são: classe A, eles são caracterizados pelo fogo de materiais sólidos, ou seja, papel, madeira, cortina, borracha, todo material sólido é classificado como classe A. Ou seja, eles são materiais que queimam tanto na superfície quanto em profundidade. Então, eles sempre vão deixar algum resíduos, alguma brasa, por exemplo, cinza. Então, todo material do tipo classe A, ele deixa resíduos. Incêndios do tipo classe B são os incêndios que envolvem todos os elementos líquidos e gasosos. Ou seja, eles não deixam resíduos no local. Exemplos: óleo de cozinha, gás natural veicular, e por exemplo, tinta, solvente, dentre outros. Os incêndios do tipo classe C são todo aquele incêndio que envolve equipamentos ou máquinas que eles são energizados, tá? Os de classe D são os incêndios que envolvem a queima de metais combustíveis pirofólicos, por exemplo, magnésio, sódio, selênio, dentre outros. E eles são caracterizados pela queima de altas temperaturas quando eles reagem com a água, tá? Bom, a gente viu as classes de incêndio, a gente viu os meios de propagação do incêndio, agora a gente vai ver os métodos de extinção desse incêndio. A gente tem alguns métodos que são o isolamento, o resfriamento, o abafamento e a extinção química com a quebra de cadeia, com a quebra de reação em cadeia. A gente vai ver um pouco de cada um deles. No isolamento, ele é o método mais utilizado. Ou seja, ele é um método que extingue o incêndio que baseia-se na retirada do material do combustível que ainda não foi atingido. Ou seja, vai isolar todo aquele material que não foi incendiado, certo? E deixar aquele material que está sendo incendiado no momento terminar de se acabar, certo? Então, evita a propagação do fogo pelo isolamento desses outros materiais que não tiveram contato com o fogo. Temos o resfriamento, que é um método também mais utilizado, e consiste em diminuir a temperatura do material combustível que está queimando. E um dos meios mais utilizados é a água. Temos o abafamento, que é impedir ou diminuir o contato do oxigênio com o combustível,
ou seja, pelo triângulo do fogo, como a gente viu. Se a gente tira qualquer elemento do triângulo do fogo, a gente acaba eliminando o fogo. Então, um dos meios de eliminar o fogo é o abafamento, que é tirar o comburente. E temos a extinção química através da reação ou quebra em cadeia, que é a utilização de certos componentes químicos, por exemplo, extintores mais adequados para a eliminação desse fogo. Para a reação e quebra química em cadeia, a gente utiliza alguns tipos de elementos, certo? Como os extintores para fazer através das classes também a extinção do fogo, o modo de extinção. Então, nessa parte a gente vai ver alguns tipos de extintores de incêndio, de hidrantes, quais são as utilizações, métodos de extinção que esse tipo de material, que esse tipo de elemento pode nos auxiliar para extinguir o fogo. O extintor de água, ele é indicado para incêndios de classe A, ou seja, incêndios para materiais sólidos. Ele tem um método de extinção como resfriamento, é resfriar, que é o método de extinção utilizado por ele, aquele determinado material que está tendo a queima. E ele é proibido utilizar incêndios de classe B, que são incêndios através de líquidos e gases, certo? Porque ele pode espalhar o combustível líquido e ele não é eficaz em incêndios que tenham incêndios com gás. Ele também é proibido pelos materiais que são classificados pela classe C, porque a água é um excelente condutor de corrente. Então você acaba colocando água em equipamentos energizados e possam aumentar a propagação desse incêndio, causando, por exemplo, curto-circuito. Temos o extintor de pó químico C, que são indicados para incêndios de classe B e classe C, que são incêndios com materiais líquidos e gases e materiais energizados. E o método de extinção de fogo dele é abafamento e a quebra da reação em cadeia. Ele não é indicado para incêndios de classe A, que são incêndios de materiais sólidos, porque eles só apagam na superfície. E a gente viu que incêndios classificados como classe A, que são materiais sólidos, ele queima na superfície e em profundidade. Como esse tipo de extintor só apaga o fogo na superfície, então ele não é indicado em classe A por causa da queima em profundidade ainda. Então pode ser que ocorra um incêndio ocorra mesmo utilizando esse tipo de extintor. Então ele não é indicado para incêndios de classe A. Temos também o gás carbônico, que ele é utilizado também para incêndios de classe B e classe C, que é classes de materiais líquidos, gases e máquinas energizadas. E o método de extinção é o abafamento e tendo como secundário também o resfriamento. Não é indicado por classe A pelo mesmo motivo do extintor de pó químico seco, porque ele só apaga na superfície, não em profundidade. Temos outro meio utilizado, que são os sprinklers ou chuveiros automáticos, que são alguns dispositivos para extinção de controle de incêndio e eles funcionam automaticamente quando são submetidos ao calor. Para fazer também, temos os nossos meios de sinalização de emergência, que eles são utilizados para orientar, certo, o pessoal envolvido naquele ambiente a meios de evacuação o mais rápido possível. Temos algumas sinalizações de emergências que elas são classificadas como proibição, alerta, orientação e salvamento e equipamento. E todas elas têm que ser do tipo fotoluminescência. Sinalização de emergências pela proibição. Ela proíbe ações capazes de conduzir o início do incêndio. Alerta, eles alertam as áreas de materiais com potencial de risco de incêndio. Orientação e salvamento, ele indica as rotas e alternativas de saídas necessárias para o acesso e uso. E os equipamentos que visam indicar onde está a localização dos equipamentos para extinção do incêndio. Por exemplo, o extintor. Esses são alguns exemplos de sinalização, tá? De sinalização de emergência que a gente tem, sendo todas elas fotoluminescentes. E temos também as luminárias de emergências, que é o indicado para clareamento e balizamento de saída de emergência e as rotas de fugas.
Elas têm que ter uma duração mínima de 1 hora, pelo menos depois que feita a ausência de energia elétrica no local. Temos também o hidrante de paredes, que eles têm a capacidade de 2.500 litros, dependendo da área e ocupação. E ele usa o método de extinção como resfriamento, e sempre indicado para classe A. E eles não podem ser utilizados em materiais de classe B, pelo fato do classe B estar envolvendo líquidos e gases, e o classe C pelos fatos de materiais serem materiais energizados. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a fumaça. A fumaça, quando ocorre um incêndio, ela é uma mistura de gases, vapores e partículas, e pode ter mais de 100 tipos de produtos químicos em sua composição. Então, ela é altamente tóxica. Toda fumaça de um incêndio ela é altamente tóxica. E aqui a gente tem algumas características. Ela é quente, transmite o calor. Ela é móvel, porque ela pode se deslocar facilmente para outros ambientes. Ela é muito inflamável. E ela é opaca, que atrapalha a nossa visibilidade naquele ambiente que está tendo um incêndio. Então, quais são os efeitos da fumaça na pessoa? É a perda de visibilidade, lacrimejamento dos olhos, tosse, sufocação, a lesão no pulmão pela inalação da fumaça, que pode ocasionar até a morte. Quais são a ação? No ambiente fechado, a fumaça ela tende a subir, certo? Então, ela vai ser limitada pelas paredes do local e ela desce. A partir do momento que está ocorrendo a fumaça, a gente tem que sempre achar um local mais baixo, que é onde está aquele ambiente frio, para se deslocar numa saída de fuga mais próxima. Então, essas são as a ser tomadas quando a gente está num ambiente que tem a fumaça. Bom, essa foi a nossa aula de parte de prevenção a incêndio, certo? Espero que vocês tenham gostado. Nossa matéria de saúde e segurança do trabalho fica por aqui. Tenham um bom proveito e bons estudos.